TrueStyle é um método avançado de vendado e é um método utilizado por todo mundo no top 100. Eu tenho quase certeza disso. Enquanto em outros métodos, como o OP, o Orosco, o M2, tu resolve uma peça por vez. No TrueStyle, vai usar um algoritmo só, curto em geral, uma média de 10 movimentos, que resolve duas peças por vez. Tecnicamente, qualquer algoritmo que troque só 3 peças faz parte do TrueStyle, mas o grosso desse método é algo chamado comutadores. Comutadores é uma forma intuitiva de trocar 3 peças de lugar e vai ser o principal foco nesse tutorial. Eu vou começar ensinando o básico de comutadores, como eles funcionam, como criar comutadores. Vamos avançar um pouco nisso para conseguir aplicar comutadores em todos os casos possíveis de troca de 3 peças, tanto de quinas quanto de meios. E depois disso vamos olhar alguns casos especiais de meios e vamos terminar com como aplicar tudo isso no vendado, junto com uma discussão sobre buffers para vendado, porque isso é um tutorial de vendado. Eu quero começar avisando que computadores pode ser difícil de entender no início, ao menos foi para mim. Então, se não entenderem, testem no cubo, brinquem com o conceito e sintam-se livres para perguntar qualquer coisa. Eu recomendo fortemente, enquanto vocês vão vendo os exemplos que eu vou dando aqui, vocês pausem o vídeo, tentem fazer vocês mesmos e tentem entender o que está acontecendo, porque depois que vocês pegam a parte mais mecânica de como fazer computadores, eu sinto que fica muito mais fácil aprender tudo. E depois que vocês aprendem esses conceitos, o processo de aprender freestyle não é difícil, sabe? Chato, não vou mentir não. Então eu tô aqui falando computador. Mas o que é um computador? Bom, se quiser ser super técnico, um computador é qualquer algoritmo que pode ser escrito nesse formato. Só que isso não ajuda muita gente, né? Então vamos passo a passo. Um computador é uma sequência dividida em 4 passos, onde tu faz uma inserção, um movimento de troca, voltar à inserção e voltar ao movimento de troca. Vamos então falar sobre cada um deles. Vamos começar pelo movimento de troca e com isso eu trouxe. Quase formado em letras, by the way. E vamos começar pelo movimento de troca. Eu tenho um caso aqui. Inclusive, todos os meus exemplos vão ser usando o FR de buffer. Mais sobre isso no futuro. Mas temos aqui o FR. E tu vê que o FR tem que vir aqui para RDF. Lembrem, sempre olhando para o adesivo. Mesma coisa que vem dado, mesma coisa que vocês vêm fazendo o tempo todo. Então aqui a gente vem para RDF, pro lado R. E esse aqui tem que vir aqui para FDL. Então a gente tem um ciclo. E para computadores é muito importante a gente focar nesses adesivos. Então, para facilitar a vida de vocês e a minha própria sanidade, deixa eu colocar uns adesivos aqui. Quem falou que FM não ia ser a última vez na minha vida? Eu consigo. Esse aqui tem que vir pra cá. Onde é que tá minha caneta? Bom, eu coloquei aqui os adesivos. E eu coloquei número só pra saber pra onde cada um tá indo, a ordem, né? Então, o que é o movimento de troca? O movimento de troca vai ser um movimento, um único movimento, que vai trocar duas dessas peças que nós estamos querendo trocar de lugar. Mas tem um porém. Primeiro, tu presta atenção no adesivo. Lembra que é o FR, RDF, FDL? Aqui com a numeração. Quando tu faz o movimento, o adesivo tem que dar no mesmo lugar que o outro adesivo tava. Então tu vê que o 3 e o 2 estão no mesmo lugar aqui, né? Estão aqui em RDF. E outras formas de dar pra trocar aqui seria talvez R', mas tu vê que o número, né, o adesivo, ele não bate com onde o outro tava. Então esse não é um movimento de troca válido, mas esse aqui é. Se tu tiver um bom olho e talvez tiver pausado para tentar checar outros, tu pode ter pensado que F também é um outro bom. Porque o buffer vem aqui e ele fica no mesmo lugar. Mas aí vem a segunda regra, que o movimento de troca não pode mexer só pode mexer em duas peças, não pode mexer na terceira. Então aqui o F, ele mexe nas três. Então F também não pode, a R' também não conta. Mas tudo bem, a gente tem o D aqui, o D funciona. E agora com a explicação do que é o movimento de troca, vou falar sobre a inserção. Enquanto o movimento de troca, tu tá trocando duas peças de lugar, né, com os adesivos batendo, sem mexer na terceira, a inserção, tu quer inserir essa terceira peça onde tá sendo trocada aqui no movimento de troca. Então tu vê que os dois estão trocados aqui. Então eu quero inserir esse adesivo, né, esse 1, de forma onde ele fica aqui
E aqui é importante, sem atrapalhar a camada de troca. Ficou confuso? Então vamos aí um pouco. Então tu vê que eu tô fazendo um D aqui para trocar os dois de lugar. O que significa que eu não posso fazer uma coisa como isso. Porque tu vê que o D tá estragado, tá arruinado. Então, antes de a gente colocar ela, vamos mover aqui pra cima, trocar ela de lugar e voltar. E isso é inserção. Tu vê que eu coloquei aquela terceira peça que tava aqui. Eu coloquei aqui, a camada que a gente tá fazendo troca tá inteira. E com isso a gente terminou o comutador. Terminou o comutador? Como assim? Lembra lá no início que eu falei que o que era um comutador? Um comutador ele faz por 4 partes. Ele é uma inserção, um movimento de troca, voltar à inserção e voltar um movimento de troca. E com isso, tu vê que o cubo está resolvido. E o 3, 1 e 2, tu vê que eles trocaram de lugar sem estragar nada do cubo. Isso é um comutador. E se vocês entenderem como faz isso, vocês aprenderam como funciona basicamente todos os algoritmos do Vendado. Então agora vamos para alguns exemplos a mais. Aqui de novo, o FR. E aí tem que vir aqui de novo para RDF. E RDF tem que vir aqui para trás para LDB. LDB. Eu vou de novo colocar os adesivos só para facilitar a nossa vida. Pronto, coloquei. Ficou meio torto, foi mal aí, gente. Mas aqui a gente tem o 1, 2 e 3, né? E vamos procurar o movimento de troca. Logo aqui eu vi que 1 e 3, ou 2 e 3, eu posso fazer um D2 e eles ficam aqui no lugar. E parece ser um movimento de troca legal. Então eu acho que eu vou usar esse. E aqui a gente tem o 1 na peça para inserir. Ela tem que vir pra cá, pro 2, né? 1 e 2. E parece aquele mesmo caso do anterior, né? Que tá em cima e tem que vir aqui pra RDF. Então eu imagino que seria a mesma inserção do exemplo anterior, só muda o movimento de troca. Para os mais acomodados seria um pesca, né? Mas a inserção com R, U, R', para colocar aqui. D2 como movimento de troca. Voltar a inserção. E voltar o movimento de troca. E olha só. Cubo resolvido. Vamos lá, mais um exemplo então. A gente tem o FR. Vem aqui para U, FL. Vem aqui para LDF. Então a gente tem isso aqui. Deixa eu adesivar. Minha vida hoje tá sendo só adesivar cubo, cara. Vamos lá, vamos procurar o movimento de troca. Logo de cara eu tô vendo aqui que esses dois estão na mesma camada, né? E o número 3 tá aqui embaixo. Então tanto um U' pra colocar aqui, ou um U pra colocar aqui, os dois funcionariam. Tem mais algum? Tem F, mas mexe na terceira. Então eu acho que eu vou ficar com o linha. E aqui a gente tem a peça 3. E a gente tem que achar uma forma de inserir ela aqui, sem estragar a camada U. Esse aqui é um bem simples. Tu pode descer, colocar ela aqui e voltar. E daqui a gente segue o computador, né? Então vamos aqui todo ele inteiro. A gente tem a inserção, o linha para troca, voltar a inserção e voltar o movimento de troca. Inclusive, já que os dois passos é voltar os primeiros dois, existe essa notação. A única coisa que a gente diz é que um deles é a inserção, um deles é o movimento de troca e o resto é só inverter eles. Então se tu vê alguma coisa escrito assim, saiba que tu só executa ele, e aí tu inverte antes da vírgula e inverte depois da vírgula. E depois tu se acostuma, é bem mais prático de entender um computador, porque no final tu só precisa saber como é que tu troca e como é que tu insere. E para terminar nossos exemplos desse bloco aqui a gente tem o FR indo para LDB, indo aqui atrás para RUF. Vamos lá de novo adesivar cubo. Essa tá sendo minha vida agora. Terminei aqui de adesivar. 1, 2. Pera. Adesivei errado. Pronto, salvo. Vocês não viram isso. Então, 1, 2 e 3. Vamos começar a procurar. Diferente dos outros exemplos, a U aqui não é uma opção. Né? Não é uma opção.
Muito menos o D, não tem duas peças aqui embaixo na D. Talvez B2? B2 não funciona, o adesivo não bate, certo? O que mais a gente tem? Bem, a gente tem aqui, ó, R. Tu vê que os dois trocam de lugar. E ela não mexe na terceira peça, então a gente achou o movimento de troca. Legal. Agora, como é que a gente vai inserir isso? Bom, a gente tem que cuidar para não estragar a camada R. E a peça tá aqui. Uma forma que eu achei foi fazer o linha. Troca aqui com L, né? E U. Tu vê que ele ficou aqui atrás. Então a inserção completa, né? Seria o 2 aqui no 3. Então, tu insere. Faz o movimento de troca para trocar. Volta a inserção. E volta o movimento de troca. Esses foram só alguns exemplos para mostrar algumas ideias de inserção e movimento de troca. Mas eu recomendo fortemente vocês só brincarem com isso. Experimentem, tentem alguns casos. Mas se tu brincar com isso, tu vai perceber que alguns casos parece não ter um comutador. Um exemplo seria esse. Tu tem os três do mesmo lado. Tu não tem nenhum movimento único que troque duas de lugar sem mexer a terceira. O que fazer nesses casos? Esses comutadores que eu vim mostrando esse tempo todo foram selecionados à mão. Eles são os que a gente chama de comutadores puros. São comutadores que são só inserção e movimento de troca. Mas, para conseguir pegar todos os casos possíveis, como esse aqui, a gente vai ter que falar sobre setups. Como no exemplo aqui, às vezes só inserção e movimento de troca não é o suficiente. Então o que a gente faz nesses casos? Bem, setup é um conceito que vocês já estão acostumados com a maioria dos métodos, certo? Tu faz um movimento, faz um algoritmo e volta esse movimento. A mesma coisa a gente vai aplicar aqui para um comutador. Então, vamos continuar nesse exemplo aqui. Então, adesivar aqui de novo para conseguir mostrar os adesivos, né? Então, o FR, o FL, o BR. 1, 2, 3. Lembre, a gente não tem um movimento que troque, que fique bem. Então, o que a gente pode fazer? Bem, tu vê que o ele troca duas peças, mas ele também mexe na terceira. E se a gente tirasse a terceira de lugar? Então, em vez de começar tudo isso, e se eu empurrasse ela aqui pra baixo? Tu vê, agora, esses dois, eles se trocam. E ele não mexe na terceira. Então aqui a gente tem um movimento de troca. E a gente tem uma peça para inserir. Então, tentem aí como é que vocês iriam inserir isso. Eu vou mostrar agora como eu faria. Eu tentaria inserir aqui atrás, porque o D tá aqui. E eu vi que tem uma inserção bem fácil aqui atrás. Se eu fizer R, D2, R', tu vê que o lugar aqui, ele fica no mesmo adesivo. Então, no final, o comutador fica... Tu faz um setup, e aí tu faz um comutador puro dentro desse setup. Então, vou colocar esse aqui. Faz o movimento de troca. Volta a inserção. Volta o movimento de troca, e no final... volta aquele setup que tu fez lá no início. E com isso, vocês conseguem agora fazer todos os comutadores possíveis. E sim, eu acabei de explicar para vocês como é que a PLLA funciona. Então vamos agora a exemplos de computadores que precisam de alguns setups antes. Então aqui a gente tem o FR, indo aqui para FUL, vindo aqui embaixo para DBL. Mais uma vez eu vou colocar os adesivos. O FL, FUL aqui para DBL. Então, vamos procurar. Aqui a gente tem essas duas na camada L, mas infelizmente elas não alinham, né? Os adesivos não batem. Esses dois aqui não se alinham de jeito nenhum. Com U, os adesivos não se alinham. E com F, os adesivos não se alinham. O que a gente faz? Bem, vamos tentar descobrir se talvez algum movimento que a gente faça permita que a gente tenha um movimento de troca. Já que esses dois estão na minha cara, eu vou tentar eles primeiro. Tem esses dois aqui. Talvez se eu fizesse um R e mandar aqui para trás, agora eu tenho um movimento de troca. Tanto aqui na esquerda, certo? Quanto aqui atrás. Tu vê que o 1 e o 2 estão no mesmo lugar.
E a gente tem o 3, que agora teria que inserir aqui atrás. Que eu conseguiria inserir com R, D, R'. E tu vê que o 3 vem aqui atrás. Então com isso a gente tem um setup para alinhar esses dois. E agora a gente insere isso aqui atrás. Então, insere. Faz o movimento de troca. Volta a inserção. E volta o movimento de troca. E por final, a gente volta. Próximo exemplo aqui, a gente tem o FR para RUB para DBR. Mais uma vez adesivo. Então aqui não parece que a gente está funcionando aqui na frente. Os adesivos não batem, né? O que mais? A gente tem esses dois aqui, talvez B. B funciona. Mas tu vê, esse adesivo aqui não tem muito uma forma de encaixar, né? Tu pensa, quais são as formas? Seria tentar descer, voltar e voltar? O adesivo não bate. É porque o número tá aqui na direita. E quando eu faço isso, vem pra esquerda. Talvez inserir de outro lado. Talvez inserir assim. O adesivo vem aqui pra cima. Esse tipo de troca onde tu tá indo de um pra cá são bem ruins. E não tem uma inserção assim direta boa. Então, por mais que isso aqui é um movimento de troca, a gente não tem inserção. Vamos tentar achar um setup. Aqui a gente tem esses dois, né? E como a gente viu no caso passado, a gente pode movimentar um deles para fazer eles serem trocáveis. Aqui. Pô, e tem uma forma de inserir legal aqui embaixo? Tem. Esse vindo pra cá, a gente pode encaixar assim. Com R, D, R'. Tu vê que ele vem pro mesmo lugar. Então o computador inteiro seria, já que seria fazer F'. Esse é o número 1, né? 1, 2 e 3. Esse tem que vir pra cá. Então seria o 2. Encaixa. Né? Insere. O 2. Volta tudo. E voltar ao setup. Nesse tempo todo eu vim só mostrando exemplos de quinas, certo? Mas quinas não é todo cubo. Então vamos falar sobre meios. O conceito é o mesmo. Desde que a gente está falando até agora. Onde tu vai ter um movimento de troca e tu vai ter uma inserção. Seja E, seja S ou seja M. Mas, efetivamente, se tu tá conseguindo mais ou menos entender, até então, de meios é só uma extensão disso. E que tal começar com um exemplo que eu dei lá no início do tutorial? Aqui a gente tem o F e, assim como as quinas, todos os meus exemplos vão usar o F como buffer. Mais sobre isso a seguir no vídeo, onde eu vou discutir sobre buffers. Mas vai ser o F, vai ser RD, e aqui para o R. E lá vamos eu, mais uma vez, colocar adesivos. Então acho que a esse ponto o meu cubo me odeia por ficar adesivando ele. Talvez ele seja old school. Eu não acredito que teve uma época que eu, não ironicamente, tinha que ficar adesivando todos os meus cubos. Sabe quanto tempo demorou pra eu adesivar um 7x7? Um V-Cube 7x7? Eu tinha muito mais paciência quando eu era criança do que eu tenho hoje em dia. Aqui a gente tem 1, 2 e 3. Igual as quinas, vamos procurar um movimento de troca. Logo de cara, eu já vi que esses dois estão na mesma camada. E esse aqui não tá. Então de cara eu já posso fazer um olhinha pra trocar os dois de lugar, certo? Então como é que eu iria inserir ela? Essa terceira. Então o 2 tem que vir pra cá. Eu imagino que uma coisa que eu posso fazer, né, é fazer R', fazer E e R. Tu vê que ela encaixa e o adesivo fica no mesmo lugar. E com isso eu tenho o comutador. Eu tenho a inserção, o movimento de troca, né, o olhinha. Voltar a inserção e voltar o movimento de troca. Não muito diferente das quinas. Mais um exemplo, vamos aqui para o F, BU, RB. E mais uma vez vamos adesivar. Então aqui a gente tem 1, 2 e 3, né? O F, BU e RB. E vamos procurar o movimento de troca. Esses dois não estão alinhados, né? Eu não posso fazer B para trocar os dois. Esses dois também não estão alinhados, né? Eu não posso fazer o 2. Mas, aqui, eu vejo que M funciona. Ele fica igual aqui. Fica no mesmo... O adesivo bate, né?
E ele não mexe a terceira peça. Então seria uma... Como é que eu inseriria isso aqui? Ele que tá de lado e ele tem que vir aqui pra trás. Uma coisa que eu posso fazer seria... Talvez U, R', U'. Tu vê que fica aqui atrás. E, bem, a gente tem os dois. A gente tem o movimento de troca, a gente tem a inserção. Vamos lá. Tu vê que é 1, 2, 3. Esse tem que vir pra cá, né? A terceira peça tem que vir pra cá. Então vamos começar com o movimento de troca. Porque eu vou inserir aqui atrás. Então, M'. Faço a inserção. Volto. E volto a inserção. Tá resolvido. Mais um exemplo, mais um exemplo. Aqui a gente tem o F vindo aqui atrás para DB, vindo aqui para frente para FL. Adesivar. Mágica. 1, 2 e 3. Aqui F não parece funcionar, os adesivos não batem. Mas eu vi que o 2 tá aqui embaixo. E esse aqui tá aqui em cima. Talvez o M2? Sim, o M2 funciona. E agora eu teria que achar uma forma de inserir essa peça, inserir esse adesivo, que ele fica aqui em cima, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer U, L', U'. Ele fica aqui em cima. E com isso a gente tem a nossa inserção e tem nosso movimento de troca. De novo, bora lá. Tu vê que o 3 tem que vir aqui por 1. Então eu vou começar inserindo ele. Faço o movimento de troca, o M2. Volto a inserção. E volto o movimento de troca. Temos aqui mais um exemplo. E vai ser o último exemplo antes da gente seguir. Então, a gente tem o F, aqui para RU, aqui para o L. Vocês já sabem esse ponto que vai acontecer, então deixa eu só pular. Adesivado, adesivado. Temos 1, 2 e 3. Bom, o tá fora de cogitação aqui para movimento de troca, porque mexe nas 3. Então vamos pensar no slice aqui que daria. Essas duas estão no mesmo slice, estão no S. E eu poderia fazer um S, e olha só. Ela funciona. Tem alguma forma de a gente inserir essa peça aqui, ó, aqui? Bom, se tu brincar um pouco, tu descobre que tem. Uma delas é isso aqui. R', F, R. A gente tá basicamente fazendo R', né? E encaixando ela aqui. E tu vê que o 1, ele vem pro lugar certo. Então, vocês já sabem. Temos inserção, temos troca. O 1 tem que vir aqui pro 2. Tu vê que ele já tá direto. Esse é logo onde eu vou inserir, né? Então, vamos começar com a inserção. Insere, troca, volta a inserção e volta a troca. E assim como as quinas, alguns computadores de meios precisam de setup. Então agora eu vou passar por alguns exemplos de computadores com setup, só para mostrar, mas o conceito é exatamente o mesmo que a gente vem discutindo falando dos computadores de quinas. Nesse exemplo a gente tem o F, RU, BU. Eu vou colocar uns adesivos para facilitar a nossa vida. Quanto mais passo o tutorial, pior fica. Eu botei errado. E aqui tem bastante possibilidade. Se tu brincar, tu consegue achar alguns computadores. Um deles que eu percebi foi esses dois aqui, onde eu posso fazer um M'. E me lembra um caso que a gente viu um pouco antes, onde a gente ia ter o nosso buffer mandando aqui para BU, e a gente trocava com M e encaixava ele aqui atrás. Então eu iria setar nesse caso, onde eu iria fazer um R para colocar aqui, porque não tem uma forma de eu encaixar ele aqui. Então eu iria fazer um R, esse tem que vir para cá, então a gente coloca ele aqui para mandar. Daí a gente volta a inserção, voltar o movimento de troca e voltar a inserção. E sim, eu acabei de ensinar para vocês como uma OLL funciona. Ela é invertida nesse caso também. A mesma ideia, onde tu faz R, M e troca, volta e volta. E vamos para mais um caso de computador com setup, só para ilustrar um pouco mais. Aqui a gente tem o F, BU, FD. Aqui é adesivado. 1, 2 e 3. E é engraçado porque todos eles estão na camada M. E eu vejo que estão todos alinhados para, se eu fizesse um M, esses dois trocariam entre si. Se eu fizesse um M', esses dois trocariam entre si. Tem algumas possibilidades que eu posso fazer aqui para tentar tirar. Eu tenho a opção de tirar essa peça de lugar.
e fazer a troca entre esses dois. E daí eu insiro. Eu tenho a opção também de tirar essa aqui de baixo do lugar, fazer o movimento de troca aqui e inserir ela. Uma coisa que eu faço é fazer o linha. Desse jeito eu consigo fazer S para trocar entre esses dois. E eu posso inserir essa aqui. Então seria isso aqui. Inserir essa com o adesivo ficar aqui em cima. Então, assim. Fazer o S, que é o movimento de troca. Voltar a inserção que a gente fez. E voltar esse movimento de troca. E voltar o nosso setup que a gente fez lá no início. E é isso aí. Até então eu mostrei comutadores em que o número mínimo de movimentos era 8, se vocês perceberam. Alguns tinham mais, mas nunca menos de 8. Só que tem um tipo de comutador que é muito, muito útil para meios. Os 4 movers. 4 movers é um comutador, por esse o nome, em que tu vai trocar 3 peças. Em geral vai ser 2 peças aqui em cima e uma embaixo. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o F, DF, o B. E sim, ele tem 4 movimentos. É M', U2, M, U2. E sim, tecnicamente isso é um comutador. Porque ele pode ser escrito nessa notação, como vocês podem ter visto. Mesmo que todo mundo meio que só vê como algo mesmo. Ninguém vê isso como comutador, porque não segue as regras de atrapalhar a camada e tudo mais. Mas, como eu falei lá no início, é tecnicamente um computador. E o negócio dele é que ele é super útil. Super, super útil. Já que ele é só 4 movimentos, tu pode fazer até 2 moves de setup e ele ainda vai ser de igual em questão de movimentos com um computador puro. Então, vamos a alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo que eu dei é esse aqui, né? O F, DF, o B. A coisa importante de se entender sobre esse padrão é que geralmente ele tem 2 adesivos num lado e um adesivo no outro lado, no lado oposto, certo? E quando isso acontece, tu pode deixar eles alinhados na camada M e fazer isso. Já que esse aqui, que no caso aqui no nosso exemplo é o nosso buffer, tem que vir aqui para baixo, começa com M, com M', né? Então, M', U2, M, U2. Mesma coisa, esse caso, onde tu tem o F, DB e o B. É a mesma coisa que é lá atrás. De novo, já que esse aqui tem que vir aqui para trás, a gente manda ele aqui para trás e encaixa com M. Tu também pode executar ele de lado, como por exemplo, aqui a gente tem o R, o L, DR, e por mais que não está envolvendo buffer, como vocês vão ver, vai ser útil no futuro, mas tu pode executar ele de lado, fica assim. E tu pode expandir disso, como por exemplo, e se a gente fizesse o movimento antes e fizesse o algoritmo? Bom, tu vê que eu fiz o 2 e o linha é a mesma coisa que eu fizer U. Então eu posso fazer a mesma coisa fazendo U, M', U2, M, U. Isso é uma coisa tão usada que o pessoal colocou até nome nisso. Chamam de 5 movers, já que é um movimento a mais. E de novo, ele vai... eu vou mostrar agora alguns exemplos onde ele vai ser bastante útil. Então vamos finalmente para alguns exemplos um pouco mais práticos. Aqui a gente tem o F, L... meu Deus, eu não sei letras. Aqui a gente tem o R, LU, RU. E, como já está sendo tradição nesse tutorial, deixa eu colocar uns adesivos. Isso aqui é só desse tutorial. E sim, eu comprei isso aqui só pra fazer esse tutorial, gente. Isso é o qual eu quero que vocês aprendam Freestyle. Mas não quebrem muito meus recordes não, porque senão eu vou chorar. Quebra por pouquinho, porque daí eu tenho esperança. Aqui eu terminei de adesivar. Aqui tem 1, 2 e 3. E aqui eu já vi que tem 2 opostos, né? Com os adesivos opostos. Eu posso tentar procurar um movimento de troca. Mas eu posso tentar achar uma forma de setar num 4 ou 5 movers. Então deixa eu pensar. Já que esses dois estão no lugar, tem alguma forma de eu colocar esse adesivo ou aqui ou aqui? Porque daí a gente tem aquele padrão, né? Onde tem 2 do mesmo lado e um no oposto. Bom, teria. A gente pode fazer M, tá? E, por exemplo, D, funciona. Ou a gente também pode fazer U, para deixar os dois aqui e um aqui atrás. Mesmo que ele tá aqui de lado, né? Se tu vê o padrão mesmo, né? É 2 em cima e um embaixo. Mas ele tá na frente e atrás. É a mesma coisa. Então vamos lá. A gente faz M. Esse aqui tem que vir pra cá, certo? Então faz U. Encaixa com M, né? E termina o U.
e volta. De novo, é um setup nesse caso aqui, onde tu faz U, encaixa e continua U, né? Onde a gente só faz um M antes. E aqui a gente tem outro caso, de novo aqui em cima, onde a gente tem o F, o L, o R. Eu vou colocar uns adesivos para ajudar. Bom, então aqui eu terminei de adesivar, e aqui eu vejo que tem já dois aqui no mesmo, os dois em cima, né, na mesma camada. E a nossa terceira peça aqui, dá pra jogar ela fora, né? Dá pra jogar ela em outro lugar. Então como é que eu poderia setar nos 5 movers? Bom, a primeira coisa que eu penso é fazer um F2, certo? Onde esse tem que vir pra cá, pra cá e pra cá. E setaria naquele exato mesmo algo que a gente estava mostrando, onde esse tem que vir pra cá. Então, U, encaixa com M e U, e volta o F. Mas a gente também pode fazer de outras formas, como por exemplo, eu posso fazer um M2 aqui e mandar ele aqui para trás. Então ele está aqui, e a gente dois em cima. Esse tem que vir aqui para trás, então a gente pode encaixar ele assim. Mesma coisa que a gente estava fazendo, só que lá atrás. E um M2 para voltar. Então sim, eu acabei de mostrar dois AlgGIL para vocês e como eles são feitos. E tu pode estar se perguntando, tá, mas eu não posso fazer isso com comutadores? Sim, tu pode fazer isso com comutadores. Tu pode, por exemplo, esses dois estão na mesma camada, e esse aqui eu posso, sei lá, fazer isso. E tu pode fazer uma troca de 3, onde o 2 vem pra cá. Então a gente encaixa ele aqui. Movimento de troca. Volta, volta e volta. A questão de 4 e 5 movers já te dá mais possibilidade. Ainda mais porque eles são curtos. Então, por exemplo, todo esse algo aqui é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moves. Vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Aqui a gente tem o F, o B e DR. Deixa eu colocar os adesivos. 1, 2 e 3. Então, de novo, vamos procurar se a gente pode setar nos 5 movers, talvez. E bem, a gente tem dois aqui. Adesivos da mesma camada. Na mesma camada, tipo, um na frente do outro. E um aqui atrás. A gente poderia fazer, por exemplo, D', certo? Para setar num 4 movers. E esse tem que vir pra cá e esse desce, né? Então a gente faz o 2. M', o 2, M. E volta. Isso funciona. Mas outra coisa que a gente pode fazer é fazer ele de lado. Lembra que eu mostrei lá no início? Com esse alg? A única diferença é que esse alg, o que tá aqui atrás é o que desce. Então seria S, né? Porque o 2 vem pra cá, então S, R2, S', R2 e volta o setup. Esse é o mais padrão entre quem usa TreeStyle, é por isso que eu comentei. Ele é bem rápido. E aqui a gente vai para o nosso último exemplo de 4 e 5 movers, antes de a gente comentar sobre como aplicar paridade. Aqui a gente tem o F, DR, FL e adesivo. Então aqui adesivado, 1, 2 e 3. E esse aqui não é tão simples, não tem um único movimento que eu consigo ver, talvez. Exceto que tem um. Se eu viro de lado e eu faço L', tu vê que esses dois estão opostos a um outro e esse aqui está na frente. Se eu faço um U, a gente tem o mesmo padrão, mas de novo de os dois na frente e um atrás. Então a gente tem um linha num 5 movers aqui. É o mesmo alg, só que executado com E de lado. Onde, já que esse tem que vir aqui pra cá, é onde eu faço o E nele. Então, o linha, R, E, R2, E', R, e volta o setup. Seria o equivalente, ele de lado, né? Esses aqui. E aí com os 5 movers ele troca esses dois, né? E esse com isso foi sobre 5 movers. Ele é uma opção que tu tem. E é uma opção bem forte, ainda mais por ele ser tão curto e tão rápido. E se tu for ver listas de algoritmos de outras pessoas, tu vai ver que muitos desses algoritmos vão ser setups em 5 movers, então é importante entender eles. E eu recomendo muito vocês brincarem com o cubo e explorarem um pouco isso. Vejam esse algoritmo, né, esses 4 e 5 movers como uma opção a mais. E agora a gente vai falar sobre paridade. Dependendo do método que tu usou até então, não foi algo que tu parou pra pensar muito. Provavelmente foi só algo que tu usou entre fazer esquinas e meios, ou talvez um algoritmo no final, ou alguma coisa do gênero. Mas no TreeStyle, chega um momento em que tu precisa entender o que é uma paridade. Para início, paridade é quando acontece uma troca ímpar entre quinas e meios. A esse ponto já sabe disso, é o equivalente de ver se uma letra sobrou no ladder pairs, por isso que a gente usa ladder pairs, por exemplo.
Mas o porquê disso? Bom, se eu faço um U e eu tento resolver isso aqui com comutadores, né? Isso aqui usando método de vendado, tu vai ver uma coisa engraçada. Eu vou trocar esses dois, certo? Então eu faço essa troca aqui. Então eu tenho esse aqui resolvido e esse aqui resolvido. E agora esses dois têm que trocar entre si. Ah, é estranho, né? Deixa eu fazer com as quinas. Esse tem que vir pra cá e pra cá. A gente faz a troca. Esses dois estão resolvidos. E agora esses dois têm que trocar entre si. Nossa, que estranho, teve paridade, certo? Porque isso é paridade. Paridade é quando o embaralhamento tem um número ímpar de movimentos. E eu quero realmente dizer ímpar quando tu conta o 2 como dois movimentos. Porque o 2 em si, tu consegue resolver. Porque quando tu faz um único movimento, né, tu tá trocando 4 quinas e 4 meios. Mas isso não é compatível com o nosso método, que troca 3 em 3, um deles sendo buffer. Então tu resolve duas peças e vai ficar uma sobrando. E é por isso que a gente precisa fazer uma paridade, que é basicamente um algo que resolve uma quina e um meio ao mesmo tempo. Tentar consertar esses casos estranhos. Legal, isso foi uma explicação do porquê que paridade acontece, mas como é que eu resolvo ela? E essa é uma ótima pergunta. Existem algumas formas, e em geral elas envolvem setar em algum algoritmo que tu já sabe. Então deixa eu pegar aqui um exemplo aleatório. Não me pergunte por que eu sei esse algoritmo, mas aqui a gente tem o FL e aqui a gente tem o FR com LDB. A primeira forma, e é a forma mais fácil, mas também a mais lenta, é tu pegar o teu último alvo que tu iria mandar, o alvo que seria a paridade, e mandar para o R, se for meios, ou o BR, se for quinas. Então, por exemplo, aqui a gente tem FL, então eu iria tentar fazer o comutador, o F, FL, o R. Eu não vou entrar em detalhes sobre como fazer esse computador, só sabe que ele é esse aqui. Mas o importante é que eu fiz a troca para consertar ele e eu mandei para cá. Porque dessa forma, esses dois ficam trocados entre si. Mesma coisa com as quinas. Aqui eu tenho o F mandando aqui para LDB. Eu iria fazer o comutador para LDB UBR, que seria esse aqui. E depois que tu faz tudo isso, tu deixa esses dois trocados e vira uma J. Essa é a forma simples de fazer, mas também é a mais lenta. Tu tá colocando dois comutadores toda vez que tu faz, e a média de computador é entre 10 e 11 numa solve, então isso é bastante. Então, como é que a gente pode melhorar isso? O primeiro passo é, na verdade, nos meios. Eu assumo aqui que tu memoriza primeiro quinas e depois meios. E se tu não faz isso, eu fortemente recomendo. Existem várias técnicas avançadas no futuro, onde envolve tu fazer quinas por último. Digamos que eu tenho esse embaralhamento aqui, certo? Aqui a gente tem meu buffer, aqui ele manda para L ou B, e ele volta pro buffer. Então isso aqui é uma paridade, certo? Eu vou começar a memorizar os meios, e eu vou saber que o cubo tem paridade, porque as quinas teve paridade. E lembra que antes eu falei que quando tu troca a tua última peça com um R, tu deixa esses dois trocados? E se nós memorizássemos com eles já trocados? Como assim? O meu buffer normalmente seria o branco do branco-laranja, certo? Mas quando tem paridade, esse aqui é meu R agora. Então quando eu ver ele, em vez de achar que ele é meu buffer, eu vou só mandar ele para cá. É um pouco estranho no começo, mas é muito bom depois que tu se acostuma e é bem natural. Isso a gente chama de pseudo-swap. Então aqui em prática, eu tenho meu buffer, o F, e eu mando aqui para baixo, para DF. Tu vê que esse aqui normalmente seria meu buffer, mas eu tenho paridade. Então ele é meu R agora. Então eu vou mandar para cá e seguir a vida. Então esse aqui é meu FL, esse aqui é meu BU, e esse aqui seria meu R. Mas lembra, a gente está memorizando esses dois trocados. Então esse aqui é meu buffer agora. E se eu começo a executar, vocês veem que eu faço essa troca. Eu faço essa. E quando eu termino, os dois já estão trocados. Eu não vou precisar fazer aquele algoritmo lá no final em que eu seto nisso aqui. Eles já vão estar trocados. Essa é uma das principais formas para se fazer paridade, onde tu já deixa esses dois trocados. Tá, mas e as quinas? Bom, as quinas tu ainda pode mandar para UBR e transformar numa J. Só que tu vai precisar fazer isso só uma vez, tá? Tu não vai precisar fazer isso com os meios.
Mas, já que esses dois vão estar sempre trocados na hora da paridade, tu pode aprender um algoritmo para cada um dos casos de paridade das esquinas. São, se eu não me engano, 21 no total, mas a grande maioria é só um setup. Por exemplo, esse caso aqui é U, R', na própria J. E agora, e daí tu pode estar se perguntando agora, como é que eu treino tudo isso? Legal, eu acho que eu comecei a entender os conceitos, mas como é que eu aplico numa solve? Afinal, eu vou estar vendado durante a aula. Bem, é aí que começa a parte mais chata de aprender Treestyle. Não me leva mal, Treestyle é super divertido. E absolutamente é o motivo pelo qual eu gosto tanto de Trace Blind. A forma que aprendemos é só passando por todos os casos. Sim, caso a caso, vendo cada um como fazer. Sim, são muitos casos. Quinas é 378 no total, que é 21 vezes 18. E meios é 440, 22 vezes 20. E esse número absolutamente pode estar assustando vocês, mas lembrem, eles são comutadores. Não só é lógico, como é mais simples. Se tu entende como inverter inserções e movimento de troca bem, tu só tem que aprender metade do algoritmo. Tu só tem que aprender como inserir e qual é o movimento de troca. E tu tem várias variantes, como por exemplo, anteriormente eu mostrei um linha encaixar com F, mas eu também posso fazer U e fazer o mesmo comutador com um setup diferente e dar um caso diferente. Eu posso, por exemplo, mudar o movimento de troca. Então, em vez de fazer S, e se eu fizesse S' e fizesse tudo igual? Olha só, eu caio num outro caso. Então, por mais que o número seja grande, na realidade, é tu aplicar a mesma lógica com algumas pequenas alterações. E já que é lógico, é bem difícil, pelo menos na minha experiência, tu se confundir entre um e outro. Mas não deixa de ser um trabalho enorme. Não é tanto trabalho quanto, sei lá, aprender ZBLL, onde cada algoritmo é realmente um algoritmo, e eles não são lógicos, então boa sorte lembrando todos eles. Mas ainda assim é bastante trabalho. O que eu fiz para aprender foi relativamente simples. Eu trabalhei em sets, porque lembra que a gente troca de duas em duas? Então aqui, deixa eu pegar, por exemplo, o R, eu aprenderia todos os comutadores onde seria meu buffer para o R para alguma coisa. Por causa dos meios, seria tipo 20. Antigamente as pessoas faziam seus próprios algs, em um caso a caso tentavam descobrir seus próprios algs. Hoje em dia tu pode olhar em coisas como BLDDB, um banco de dados com acesso a algs de várias pessoas e já pegar vários algs muito bons e muito rápidos logo de primeira. E eu recomendo. De qualquer forma, tu ainda tem que aprender todos os algs. A forma que eu fazia pessoalmente era, eu pegava um buffer, eu pegava um alvo desse buffer, então no caso do F, vou, sei lá, pegar o R, e de R eu tentava aprender todos os algoritmos, né, todos os comutadores, que iria do meu buffer para o R para alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu iria aprender o RUB, eu iria aprender o RBU, e assim eu ia. E depois que eu terminasse, eu tentava fazer eles em sequência, e enquanto eu fazia eles em sequência, eu tentava pensar na palavra que eu usava para eles. Então, sei lá, eu dei o meu exemplo aqui do RUB, esse aqui é meu PO, eu pensaria em PO, ou PC, eu pensaria em PUCA. E é importante porque daí quando a palavra vinha, eu já pensava nesse comutador, certo? E depois que eu terminava isso, que é que eu gosto de chamar de set, esse set de algoritmos, eu ia pra próxima. Eu ia em ordem alfabética. Eu não vou nem mentir, eu pegava minha letra que era o A, B, C, D e eu ia até chegar no final. Mas algumas outras pessoas gostam de fazer em certas ordens. Existem alguns computadores que são melhores do que outros, existem pessoas que gostam de começar com os melhores, como por exemplo o B, o R e o L, que são os melhores alvos. E tem pessoas que gostam de começar com os piores e ir melhorando com depois, como por exemplo aprender FD ou RD, por exemplo, ou sei lá, RB, também não é dos melhores. Mas vai de vocês. O importante é consistência durante o aprendizado do Treestyle e fazer solves. O que eu fazia era, eu aprendia, eu fazia algumas solves, se eu começasse a esquecer de alguma coisa, eu revisava o set talvez, principalmente depois que tu aprende vários, é bem fácil tu esquecendo alguns. Mas eventualmente tu vai se acostumando com todos e vai ficando cada vez mais e mais natural conforme tu vai aprendendo. Se vocês quiserem, eu não sou a melhor pessoa em questão de aprender rápido, mas eu consegui aprender em um mês os meios e um mês as quinas. E quando eu falo aprender, eu quero dizer consegui fazer solves, demorou muito mais para conseguir ficar fluido neles e tudo mais. Mas isso faz parte do vendado, tu sempre tá melhorando.
Também vale lembrar que tem algumas outras pessoas que gostam de usar outras formas. Essa foi a forma que eu fiz. Eu sei que algumas pessoas usam aplicativos como o Anki, ou até sites para treinos como o BLD Trainer. Links também na descrição, ambos são ótimos. Eu pessoalmente nunca usei eles porque eu tenho memória de guerra do Anki e eu sou velho demais para ter usado o BLD Trainer, porque ele foi existir bem depois que eu aprendi Freestyle. Absolutamente teria usado ele. E isso nos leva a uma discussão bem importante que é sobre buffers. Até então eu imagino que tu nunca teve essa discussão sobre qual buffer usar. Tu provavelmente só usou o método que tu usa. Tu provavelmente usou DF se foi o M2, tu usava o F se foi o Orosco e assim vai. Mas com Freestyle, qualquer peça pode ser um buffer. Então, entra a questão, tipo, qual é o melhor, qual é o pior. O engraçado sobre o vendado é que a gente tem essa resposta. Os melhores buffers são o F e o FR. Mas o porquê? E como que a gente sabe disso? Bom, o primeiro motivo é bons acessos. Tu tem acesso à camada M, como por exemplo, encaixar, sem problema. Tu pode tanto M quanto M', ambos funcionam com esse buffer. Tu pode encaixar com ambos os lados com F, aqui na camada S. Tu também pode encaixar embaixo, na camada S. Tu pode encaixar na camada E de ambos os lados com muita facilidade, para fazer alguns comutadores que envolvem a camada. Tu também tem bons acessos a 4 e 5 movers. Outros buffers, como por exemplo o B, é bem próximo, mas tu não tem tantos acessos a F, porque B é muito menos ergonômico. E o R e o L tem muitos algoritmos que é só setup para o F. Então o F é o melhor. E a mesma coisa vale para o FR. Tu tem bons acessos tanto para encaixar, para fazer trocas em cima, quanto para encaixar embaixo. Tu tem bons acessos a R. E em geral, só fácil acesso a tudo. A diferença também não é pequena, não. A gente está falando de mais de 1 segundo de diferença entre um buffer bom para um buffer mediano. E é por isso que esse tempo todo eu vinha usando o F e o FR, e eu fortemente recomendo vocês aprenderem o F e o FR como buffer. Vai facilitar muito a vida de vocês, e se vocês estão aprendendo freestyle, vocês provavelmente querem resolver rápido. Então tá aí a minha recomendação, mas eu também não posso obrigar vocês, eu não sei o endereço de vocês. Ainda. Sem contar que ajuda com paridade. Os dois estão juntos, os algoritmos são bons, e tu tem acesso a mais algoritmos avançados no futuro, caso tu queira. E para terminar esse vídeo, eu vou fazer um pequeno exemplo de uma solve, onde eu vou fazer alguns comutadores. Eu não vou estar tão profundo sobre como cada comutador funciona. Caso vocês queiram ver mais exemplos de solve usando comutadores, eu tenho uma série aqui no canal chamada Sábado Sub-20, uma série que eu fiz há um tempo atrás, e nele tem várias reconstruções das minhas solves, onde eu vou passando por todos os meus algs, e com isso vocês podem ver mais exemplos desses computadores sendo usados em prática, em vez daqui, onde eu não posso colocar vários exemplos sem fazer o vídeo ficar com mais de 1 hora. Se é que ele já não tá com mais de 1 hora a esse ponto. Quase, quase. Então aqui eu vou fazer um embaralhamento na minha orientação. Se vocês usam uma orientação diferente, façam na orientação de vocês, que daí as trocas vão ser iguais, mas vocês vão conseguir ver nas cores bonitinhas que vocês usam. Aqui. Então esse aqui é o embaralhamento. Deixa eu rotacionar aqui para fazer na minha orientação, certo? Então aqui no exemplo, vamos começar pelos meios. Eu não vou envolver eu não vou envolver a memorização aqui, vai ser só a execução mesmo. Esse embaralhamento não tem paridade, então eu não vou deixar os dois trocados, como eu comentei na sessão de paridade. Então vamos lá. Aqui a gente tem o F para DF. E esse aqui é meu buffer. É meu buffer virado, mas é meu buffer. Então eu vou escolher qualquer um. Já que eu tenho a opção de escolher qualquer um, eu vou mandar aqui para o B. Porque se vocês lembram, falando sobre 4 movers, é um 4 movers. É um caso fácil, né? Caso rápido. Então seria melinha, o 2, M, o 2, né? Que eu troco esse aqui e coloco aqui. Aqui a gente tem RF aqui atrás para DB. Esse aqui tem algumas formas de fazer. A forma que eu faço é fazer U e trazer esse aqui para cá com M, que é desses dois. E ele é efetivamente esse caso aqui, onde eu tenho esses dois para trocar, e aqui, onde eu faço a inserção na esquerda. Então o algoritmo inteiro ficaria o M, eu faço o linha para encaixar esse aqui, eu volto a inserção, e aqui eu cancelo L' M', né? Eu cancelo e faço linha. Então com isso eu termino os dois. Próximo aqui é DR LD.
Esse aqui é chatinho de executar, se tu não tá acostumado, mas ele é muito bom. Onde eu vou inserir ele aqui. E aqui vai ser um S para trocar entre esses dois. Então seria S. E eu vou encaixar isso aqui com S. Com L, desculpa. Eu volto S. E eu volto a inserção. E com isso faço os dois casos. O próximo, então, seria RUBL. Esse aqui tem várias formas que tu pode fazer. Tu pode, por exemplo, fazer M'. E acaba sendo esse caso aqui. Onde eu faço U e eu insiro o meio aqui. Entre esses dois, né? Mas o que eu faço é fazer S, U'. Porque isso seta nos 5 movers aqui. Então aqui, resolvido e resolvido. Para a próxima aqui, eu tenho o B. E o B é meu buffer, de novo. Então eu vou escolher qualquer peça novamente. Eu vou escolher aqui BR, simplesmente porque sim. Então ficaria o B, BR. Para esse é um U. E eu vou inserir ele aqui com L, E, L'. E daí eu faço o 2 para trazer a outra. Eu volto. E eu volto lá para trás. Então aqui está resolvido. E eu mandei para cá. E o próximo aqui é LU, RB. Assim como todos os computadores têm várias formas de fazer, a forma que eu faço é se tu fizer um RW, tu seta nos 5 movers. Então esse aqui tem que vir pra cá, né? Então seria U, encaixa com M e U. E aí tu volta o RW. E para finalizar, a gente tem um meio flipado. Algumas pessoas setam para algum caso que eles sabem, mas tu também pode só usar um algoritmo caso tu saiba aqui. Mas o que eu faço aqui eu faço um computador onde eu insiro ele aqui. Então eu insiro ele aqui, o linha, e eu volto a inserção. E aqui, em vez de voltar, eu cancelo numa outra inserção onde eu insiro ele aqui por trás. São dois computadores, um cancelado no outro. Mas, de novo, você pode fazer da forma que vocês preferirem. E, finalmente, vamos para quinas. Aqui a gente tem o FR vindo aqui para o lado, para RUB vindo aqui para baixo, para FDR. Eu não vou mentir, isso aqui é um pouquinho chatinho de ver. Mas se tu fizer o linha R', esses dois eles trocam entre si. E esse aqui encaixa bem. Seria o equivalente a esse caso aqui, onde tu só faz o linha e tu encaixa ele, o 2 e tu volta a inserção. Então, peraí que eu me perdi. Então, voltar aqui, seria o linha R', e eu insiro esse aqui, o 2, volta a inserção, eu volto linha, volto R e volto U. Deixa eu ver que os dois estão resolvidos. O próximo aqui é DFL no meu buffer. Então, novamente, eu vou quebrar ciclo. Que embaralhamento horrível. Por que eu escolhi isso aqui? Já que é meu buffer, eu posso escolher qualquer peça. Então, sei lá, eu vou escolher esse aqui. Então, seria DFL RDB. Para esse aqui, o que eu faço é o linha R', que é um setup para esse caso aqui, onde eu faço U e eu insiro ele com R', D', R. Volto e volto. Então seria a mesma coisa aqui. Seria o linha R' nesse mesmo caso. E aí eu volto o setup. O próximo da lista aqui é BDL aqui para cima para o FL. Para esse aqui o que eu faço é eu começo com o movimento de troca, o linha, e eu encaixo com D2. Então R', D2, R. Volto o movimento de troca. Volto a inserção. E para finalizar a gente tem o OBL de volta aqui para onde eu tinha mandado, certo? Para onde eu tinha mandado aqui no RDB. E para esse é o linha, eu insiro o 2 para botar ele de volta, né? Eu volto a inserção e aqui seria o 2 e o, certo? Mas dá para cancelar o movimento. Esse foi o tutorial e absolutamente o mais longo que eu já fiz na minha vida. Dá pra ouvir pela minha voz no final do tutorial, como ela vai ficando pior e pior e pior. Mas é isso, eu espero que isso ajude vocês a aprender computadores. Se ficarem qualquer dúvida, sintam-se livre para perguntar aqui nos comentários. Eu irei fazer o máximo para responder assim que possível. E caso vocês queiram ver mais desse conteúdo aqui no canal, também deixe nos comentários o que vocês gostariam de ver.
Assim eu posso colocar na minha lista e tentar fazer. É bem difícil de pegar no início e é bem difícil de conseguir aplicar e muitas vezes vai ser frustrante ver tanto DNF, mas o importante é tu não pensar muito nos teus tempos, mas sim pensar nas pequenas vitórias durante estar resolvendo. Ok, tu deu DNF, isso não importa. O que importa é se tu conseguiu acertar aquele comutador que tu recém aprendeu, e se tu continuar focando nessas coisas, vocês vão ver conseguindo avançar bem melhor. Mas é isso para esse vídeo, eu espero o melhor para vocês e só 7 algos em todos os campeonatos para vocês. É nóis.